A primeira dica para você conseguir seduzir as pessoas num nível mais profundo, de acordo com o livro A Arte da Sedução do Robert Greene, é você focar em entender quais são as necessidades e carências psicológicas dessa pessoa. Isso porque, de acordo com o próprio Robert Greene, ele vai dizer isso aqui no livro, ó, abre aspas. Alguém plenamente satisfeito não pode ser seduzido. É preciso instilar na mente de seus alvos a tensão e a desarmonia, fecha aspas. Ou seja, 80% do tempo que você estiver pensando em seduzir alguém, conversar, persuadir, gerar algum tipo de carisma, não importa. 80% dos seus pensamentos tem que ser basicamente o seguinte: o que aquela pessoa deseja, o que aquela pessoa anseia no seu mais íntimo possível, na sua vida, o que ela anseia que eu, como sedutor, possa trazer e completar a vida daquela pessoa. Se você conseguir identificar esse vazio e, por consequência, preencher na vida daquela pessoa, seja ela o seu amigo, seja ela o seu namorado, sua esposa, não importa. Qualquer que seja a pessoa, identificando isso, é impossível as pessoas não gostarem de você. É impossível você não conseguir conquistar qualquer pessoa que esteja apta e disposta a preencher os seus vazios por meio da sua presença. Porém, o primeiro passo é você gastar tempo, gastar boa parte do seu tempo tentando identificar primeiro o que ela deseja e quais são as carências dela. E para você entender ainda melhor essa ideia, eu vou citar uma outra frase do livro aqui do Robert Greene, abre aspas. As pessoas são sempre suscetíveis de serem seduzidas, porque, de fato, falta a todas uma sensação de completude. Todas sentem lá no íntimo que algo está faltando. Traga à tona essas dúvidas e ansiedades, e as pessoas podem ser conduzidas e atraídas para seguir você. Ninguém o verá como alguém para seguir ou se apaixonar se não refletir primeiro, de alguma forma, sobre si mesmo e aquilo que está perdendo. Ou seja, o que o Robert Greene está deixando claro aqui pra gente? Que as pessoas, antes de tudo, elas precisam entender o que elas estão perdendo em não ter um relacionamento com a gente. Vamos imaginar um exemplo dos nossos amigos mesmo. Precisa nem ser um relacionamento amoroso, pode ser de amigo mesmo. Se você sai todo final de semana com um grupo de amigos, se isso já virou um hábito, uma rotina entre vocês, muito provavelmente é porque vocês de fato não tem nada melhor para fazer exceto saírem juntos. Vocês entendem que não saírem juntos é a pior coisa que pode acontecer. Por outro lado, por exemplo, você já viu que tem alguns amigos seus, por exemplo, que eles acabam te trocando por um outro evento, por uma outra pessoa, até mesmo eles preferem não sair de casa? Ou seja, por algum motivo eles realmente não gostam de sair na sua presença? Muito provavelmente eles entendem que, para si, eles estão perdendo em sair com você, por exemplo. Eles preferem fazer outra coisa que para eles é melhor do que sair com você. Logo, tudo que você for fazer em relação a persuadir uma pessoa, você tem que primeiro entender o quão carente ou quão ela precisa daquilo que você está oferecendo e o quão suscetível ela é de aceitar o seu convite. Então, por exemplo, se você vai convidar ela para sair, naturalmente, você tem que fazer uma proposta tão boa que ela entenda que é melhor sair com você do que fazer qualquer outra coisa que ela tenha naquele momento, desde sair com outra pessoa até mesmo ficar em casa. No âmbito amoroso é a mesma coisa. Se a pessoa ela tá se relacionando com você, em última análise, ela entende que ela prefere se relacionar com você do que com qualquer outra pessoa. E aí é por vários inúmeros motivos. Desde ela se sentir realmente atraída por você, ou ela entende que as ideias entre você, entre ela e você, batem melhor do que com outras pessoas. Em outras palavras, ela entende que outras pessoas não vão preenchê-la de uma maneira tão profunda emocionalmente falando do que você, por exemplo. Por outro lado, se você percebe que as pessoas estão te trocando por algum motivo, pode ser que você não está preenchendo a vida dessas pessoas quanto outras pessoas estão. E tá tudo bem, é normal isso. A gente vai ver ao longo do vídeo o que você não precisa esquentar a cabeça com isso especificamente. Mas entenda que, primeiro de tudo, você tem que focar em entender quais são as necessidades e carências daquela pessoa se você quiser conquistar mais pessoas na sua vida. Bom, primeiramente prazer, meu nome é Carlos e o meu intuito aqui no Orbugs é trazer livros técnicos iguais a esse do Robert Greene, como por exemplo o livro Arte da Sedução, para que você consiga entender o quão importantes são os livros técnicos na sua vida, independente de qual seja o seu problema. Se é problema de relacionamento, problemas de finanças, problemas de produtividade ou qualquer problema técnico que seja, eu te garanto que tem um livro equivalente que vai conseguir te ensinar coisas que você nunca veria em qualquer lugar, nem no YouTube, nem na internet, nem com um psicólogo. Tem muitos livros de especialistas que você consegue tirar ideias melhores do que às vezes conversando com uma pessoa. Isso porque o seu ambiente ele te limita, você não tem acesso aos melhores gênios do mundo. Porém,
lendo os livros, você consegue ter acesso às melhores mentes do mundo, mesmo que elas nem sequer estejam vivas hoje em dia. Então, esse é o intuito do Our Books aqui. Eu vou te mostrar livros técnicos iguais a esse, de autores incríveis iguais a esse, para você melhorar a sua vida por meio da leitura, combinado? Lembrando que eu não sou professor de sedução, o meu intuito é trazer esse livro aqui, trazer valor sim por meio das dicas do livro, mas a minha ideia não é de propor uma transformação por conta apenas por mim, e sim por conta do livro, graças à leitura do livro. Portanto, meu incentivo principal aqui é para que você tenha vontade de ler o livro, e eu, Carlos, por consequência, seja o intermediador de fazer você ter o interesse de ler esse livro, e não só ter o interesse, como entender melhor o livro, combinado? Esse é o meu intuito aqui com a Our Books e nesse vídeo específico, combinado? A segunda dica do livro para você conquistar as pessoas com mais facilidade é você aprender a entrar no espírito dessas pessoas. Basicamente, o Robert Greene vai explicar que as pessoas elas têm hábitos, crenças e pensamentos que eles vão se petrificando ao longo do tempo. Ou seja, aquela crença sobre uma religião específica, aquela crença sobre as pessoas no geral, ou a crença sobre o que é a vida. Tudo isso ao longo do tempo, tanto eu, você, qualquer outra pessoa que você também deseja seduzir, ela tem tudo isso, todas essas crenças e coisas que vão começando a se enraizar e acabam fazendo parte da personalidade dela. E para que você consiga seduzir essas pessoas, principalmente aquelas que têm crenças ainda mais petrificadas, que ao longo do tempo a tendência é que elas fiquem ainda mais crentes daquilo que elas acreditam, para você conseguir conquistar essas pessoas, você precisa fazer algumas coisas, como por exemplo, ter os mesmos gostos que ela em algum nível, você precisa também ter os humores parecidos com o dela, você precisa se adaptar ao jeito, às ideias dela. Ou seja, se você conseguir fazer essas 4 coisas, a ideia é que você consiga entrar no espírito das pessoas. Vou dar um exemplo prático. Digamos que você queira, por exemplo, conversar com uma pessoa que tem um gosto específico por política. Ou seja, ela tem uma opinião política muito específica em tal área. Ela, por exemplo, ela é comunista, não sei. Ela acredita que o Estado deve dominar os meios de produção para que a sociedade seja melhor. Beleza. Só que por algum motivo você quer seduzir essa pessoa, você quer se conectar com essa pessoa, até mesmo para entender o mundo dela, não sei, independe do motivo. Você quer ter uma amizade com essa pessoa. E logo de cara você percebeu que, ela já estudou na faculdade, ela realmente esteve e está ainda em ambientes que tem essa ideia petrificada. Se você quiser influenciar essa pessoa, você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro de tudo, isso aqui é até uma dica, vamos dizer assim, uma dica socrática, né? Se você for parar pra pensar. Não julga ela, não tenta condenar os pensamentos dela, não tenta mudar a opinião dela, não fique apegado com isso. Seja um pouco mais de Sócrates aqui, começa a perguntar. Tenha dúvidas, realmente tenha o interesse de tentar entender o mundo daquela pessoa por meio da maêutica, por exemplo. A gente vai ver isso também, inclusive, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você vai ver que a primeira dica do Dale Carnegie ali é justamente para que você nunca condene, nunca critique, nunca faça com que a outra pessoa pareça estar errada. Ao fazer isso, por consequência, se você, por exemplo, realmente de maneira genuína perguntar, tentar entender o mundo daquela pessoa, você primeiro vai se adaptar aos gostos dela, porque você, talvez, se você for mente aberta, você precisa também estar desapegado ao seu ego aqui nesse caso, você vai começar a entender melhor o mundo dela, você vai talvez até aprender um pouco com ela e ao longo do tempo, ao longo da conversa, se ela perceber que você não está oferecendo nenhum tipo de resistência, objeção, por algum motivo você está até se adaptando aos humores dela, às ideias, por consequência, ela vai abaixar a resistência dela em te ouvir, por exemplo. Então, por exemplo, se você quer influenciar essa pessoa a entender alguma coisa, se você primeiro fazer a escuta ativa e entender, se adaptar aos humores dessa pessoa, a tendência é que talvez ela em algum momento vai querer entender também qual que é a sua opinião. Lembrando que tente também evitar logo de começo opiniões contrastantes, porque você não consegue entrar no espírito das pessoas, de acordo com Robert Greene, se você buscar pontos de tensão, pontos de atrito. Muito pelo contrário, você tem que buscar pontos em comum, pontos em que você e a outra pessoa vão concordar, e não só vão concordar, como vocês vão parecer até uma única pessoa. Porque, por exemplo, você vai perceber isso muito em torcidas, times de futebol. Você percebe que torcidas organizadas, todo mundo ali divide o mesmo amor, a mesma paixão, o mesmo ideal por um clube, pelos mesmos jogadores,
pela mesma entidade no geral. Isso é entrar no espírito. As pessoas acabam virando até uma só juntas ali. Então esse é o seu intuito. Você tem que, de alguma forma, se adaptar aos humores da pessoa, tomando cuidado sempre com o seu próprio ego, tomando cuidado com o seu próprio egoísmo interior. Você tem que fazer de tudo para você se adaptar aos humores da pessoa, para que você quebre esses hábitos petrificados dela, que podem acabar atrapalhando você persuadir ela, e ao longo do tempo, conforme vocês ficarem cada vez mais parecidos em ideias, gostos, humores, etc., aí sim você começa a apresentar sua autenticidade, as suas ideias, só que nesse estágio não tem problema, você já abaixou a resistência da outra pessoa, de modo que ela até mesmo vai querer te ouvir, coisa que posteriormente talvez ela não faria, por exemplo. Talvez antes disso ela não iria ter essa disposição em te ouvir, em ter uma ideia contrária dela, se você não abaixasse essa resistência dela por meio, por exemplo, de entrar no espírito dela, de acordo com o Robert Greene. Lembrando que aqui no canal eu já fiz um vídeo falando desse capítulo específico. O Robert Greene vai falar especificamente sobre como entrar no espírito das pessoas, o que é, exemplos práticos. E nisso, aqui no canal, para quem é membro do Leitor Avançado, que é o nível mais alto aqui, eu já fiz um vídeo explicando exatamente, tintim por tintim, o que é entrar no espírito. Eu basicamente reinterpretei o livro junto com vocês, depois de ler, obviamente, o livro. E não só isso, como também eu fiz uma interpretação das minhas experiências junto com o livro, com coisas que eu aprendi por fora. Portanto, se você quiser se aprofundar, por exemplo, nessa questão do como entrar no espírito das pessoas, já tem um vídeo para membros aqui no canal. Só você se conectar como leitor avançado, você vai pagar uma mensalidade aqui, você já vai ter acesso diretamente no YouTube a esses vídeos aqui. Lembrando que não tem só esse, tá? Eu já fiz mais de 7 vídeos, e não só já fiz mais de 7 vídeos, como eu pretendo continuar atualizando conforme a demanda aqui. Você vê que vocês estão demandando mais vídeos, demandando mais capítulos do livro, querem entender mais, por exemplo, as personalidades sedutoras, eu vou continuar atualizando com frequência aqui conforme demanda, combinado? Então, se você quiser se aprofundar mais no livro do Robert Greene, só você se tornar membro aqui do canal, que já tem vídeos esperando por você, combinado? E a terceira dica para você conquistar o coração das pessoas com mais facilidade também, é o que a gente vai ver lá no capítulo 4 do livro do Robert Greene, que é você aparentar ser um objeto de desejo. Já tem vídeo aqui também para quem é membro. E o que é basicamente aparentar ser um objeto de desejo? O que isso significa? Eu vou citar uma frase do Robert Greene dentro do livro para você entender isso de forma clara. Abre aspas. É raro as pessoas se sentirem atraídas por alguém que os outros evitam ou desprezam. Elas se reúnem em torno de quem já despertou o interesse. Queremos que os outros querem, para atrair suas vítimas mais perto e fazê-las desejá-las ardentemente possuir você, é preciso criar uma aura de objeto de desejo. Fecha aspas. Ou seja, o que é isso basicamente? Quanto mais pessoas ao seu redor, quanto mais as pessoas parecem gostar de você, mais outras pessoas vão querer gostar de você. Parece bizarro a princípio, não é? Mas nem um pouco. No livro do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, a gente vai descobrir que existe um gatilho da persuasão chamado gatilho da aprovação social. O que é o gatilho da aprovação social de acordo com Robert Cialdini? Basicamente, é isso que o Robert Greene falou. Quanto mais as pessoas valorizam alguma coisa, mais outras pessoas vão querer valorizar. E nisso ele cita, por exemplo, um exemplo de um restaurante, um comércio, que conseguiu lotar a sua agenda, as suas mesas, simplesmente pagando pessoas para literalmente ficarem na fila. Ou seja, eram pessoas pagas só para ficar na fila, para gerar um efeito de que aquele restaurante em específico, muitas pessoas queriam comprar com ele. Ou seja, muitas pessoas queriam experimentar a comida, aquele restaurante, e não só estavam ansiosas, queriam fazer isso, como estavam dispostas a enfrentar fila para entrar naquele restaurante. Nisso, o Robert Cialdini explica que as outras pessoas passando de longe, elas tinham muito mais tendência em entrar naquele restaurante que já tinham pessoas esperando para entrar, né, supostamente esperando para entrar, do que, por exemplo, outros restaurantes que não tinham tanta fila assim. As pessoas não viam tanto valor no restaurante que não tinha fila, quanto elas viam no restaurante que já estava fazendo filas imensas para pessoas entrarem naquele lugar. Ou seja, isso é basicamente o gatilho da aprovação social. Por que isso acontece? Basicamente, o Robert Cialdini vai explicar que as pessoas, elas têm alguns atalhos mentais na cabeça que vão justificar comportamentos. Basicamente, a sobrevivência e reprodução. Nesse caso, as pessoas, elas entendem que se tem muito de alguma coisa, se tem muitas pessoas querendo alguma coisa, é sinal que aquilo é validado. Ou seja, é literalmente um atalho mental. Por exemplo,
Como é que as pessoas vão saber se um restaurante vai fazer mal ou não pra elas? Se outras pessoas já foram, certo? Então, quando você enche um restaurante do lado de fora com várias pessoas querendo entrar, quem tá do lado de fora vai pensar assim, pô, aquele restaurante deve ser bom, deve ter comida boa, eu não vou morrer se eu for naquele restaurante comer. Provavelmente aquele restaurante também me dá algum tipo de vantagem, então eu também quero fazer parte disso, porque já tem outras pessoas fazendo isso. Logo, esse é basicamente um resumo bem básico do que seria um gatilho de aprovação social, quando a gente vai ver no livro do Robert Greene e também no livro do Robert Cialdini. Logo, por que isso funciona nos relacionamentos também? Então eu vou citar até um outro livro aqui para você entender como que isso funciona, inclusive nos relacionamentos amorosos. Quando a gente vai ler o livro O Porquê que as Mulheres Fazem Sexo, da Cindy Manston, a gente vai perceber que algumas mulheres, o que motivam elas a quererem se relacionar com alguns homens, também, por exemplo, homens famosos, por exemplo, cantores, homens poderosos no geral, mesmo que eles não sejam homens que compensem ter um relacionamento de longo prazo, ainda alguma coisa, de acordo com a autora, ela vai trazer no livro, motiva essas mulheres a quererem, nem que seja só por uma noite, se relacionar com esse cara, mesmo que ele seja um cantor e que esse cantor elas nunca mais vão ver na vida, mesmo que elas só tenham uma noite com esse cara. Por que que esse tipo de mulher, que pode se relacionar por apenas uma noite com uma pessoa, vai querer tanto valorizar um cantor, uma pessoa famosa, um político, só simplesmente pelo status e poder e fama? Por quê? Basicamente, existe um mecanismo nos mamíferos, desde mamíferos até animais mais simples, como os próprios anfíbios, de acordo com a autora, que vai justificar que se um macho ele é muito cobiçado por outras fêmeas, a autora vai explicar que basicamente as outras fêmeas vão entender que aquele animal em específico, né, desde mamífero, anfíbio, não importa, aquele homem específico, né, aquele macho da tribo, dos animais, etc., ele tem bons genes e que esses bons genes vão basicamente dar uma boa prole para aquela fêmea. Ou seja, ela vai poder passar os genes delas adiante, vai ter um filho saudável e por consequência ela vai continuar com a sua espécie. Lembrando, isso acontece desde peixes até mamíferos. Lembrando que a gente faz parte do grupo dos mamíferos. Ou seja, quando você encontra, por exemplo, um homem mesmo, um Homo sapiens, que por algum motivo ele é muito cobiçado por outras mulheres, né? Então, pô, por que aquele cantor, por que aquele cara é tão cobiçado por outras mulheres? Por que quanto mais mulheres gostam dele, mais elas ficam loucas por ele? Porque basicamente ele tem indicadores de que ele pode, por exemplo, passar bons genes adiante e por isso ele vai literalmente prover um bom filho geneticamente falando para essa mulher. E por consequência, né? Lembrando, tudo isso é nível inconsciente de acordo com a autora, tá? E por conta disso, as mulheres elas vão querer valorizar ao máximo. E quanto mais outras mulheres vão dando valor para aquele cara em específico, isso é mais uma prova de que se outras mulheres valorizam, sinal que aquele cara tem bons genes, logo é um atalho mental para que aquela mulher em específico também queira aquele cara, passar os genes dela adiante, ter um bom filho saudável e assim por diante. Ou seja, são literalmente atalhos. Ao invés de da mulher ter todo o trabalho consciente de entender tudo isso que eu tô te explicando, literalmente ela vai simplesmente interpretar rapidamente que, pô, se tem outras pessoas que estão cobiçando aquele cara, ele tem alguma coisa, logo eu vou querer conquistar ele. Lembrando, o Robert Greene, ele não cita, por exemplo, o livro Por que as Mulheres Fazem Sexo, mas o Robert Greene, assim como essa autora e o Robert Cialdini, por mais sejam livros quase que antagônicos uns aos outros, eles complementam essa ideia do aparentar ser um objeto de desejo com tudo isso que eu acabei de te explicar. Todos esses três livros, eles se complementam dessa forma. E eu espero que você tenha entendido, porque é um conceito bem profundo se você for parar para analisar. Mas é basicamente como que a mente humana funciona. Não só a mente humana, né? Como eu citei, essa questão de você buscar a validação de outras pessoas para tomar uma decisão acontece não só com os humanos, né? Com os Homo sapiens, com humanos iguais a gente, como também acontece com os animais mais primitivos, né? Como os próprios anfíbios, os peixes. Todo e qualquer animal, quase todo e qualquer animal, ele vai tentar priorizar esse tipo de comportamento, um comportamento mais de aprovação social, por assim dizer. E é claro, não se limite a tentar trazer essa questão de aparentar ser um objeto de desejo, não só no âmbito amoroso, no âmbito das amizades também. Você já percebeu, por exemplo, que quando você vai numa faculdade, ou quando você tá na escola, ou quando você tá no trabalho, por algum motivo, a pessoa que melhor se comunica, ela tem pessoas ao redor, e parece que quanto mais pessoas ao redor dela, mais pessoas querem estar com ela? Pois bem, de acordo com o próprio Robert Greene, é essa questão de aparentar ser um objeto de desejo. As pessoas vão ter
o intuito de tentar entender o porquê que aquela pessoa ela é tão cobiçada pelas outras, né? Por que que ela é tão querida? E, naturalmente, isso vai gerar curiosidade para que essa própria pessoa queira se aproximar dela. E se você trazer para o âmbito amoroso, é só você lembrar do outro livro que eu citei, da Cindy Manston. A quarta dica para você conquistar o coração das pessoas com mais facilidade é você aprender a insinuar. O que que acontece? A maioria das pessoas, elas vão tender a tentar influenciar as pessoas sendo diretas, ou seja, sendo sinceras, falando o que dá na telha, sendo realmente honestas com a outra pessoa. Só que isso tem um probleminha. As pessoas não gostam de honestidade. Não pelo menos assim, a priori, né? Não de forma tão direta. Ou seja, se você abordar de uma forma direta a sua opinião, as suas ideias, corre o risco da outra pessoa levantar resistência. Você vai ver muito isso em debates políticos. Não tem nenhum político que concorda um com o outro ali. Justamente porque eles estão antagônicos. Eles criam tensão para debater e não concordância. Porém, tem uma coisinha que você pode fazer que mesmo que você entre em debates em que você tenha tensão, existe uma coisa que você pode fazer que pode resolver esse problema da pessoa não querer te ouvir, que é você aprender a insinuar. E o que é a insinuação? Basicamente, a insinuação ela vai funcionar de um modo muito simples. Ela é disfarçada numa observação ou no encontro banal, você vai lançar uma sugestão. É sempre sobre alguma questão emocional, um prazer ainda não alcançado, uma falta de estímulo na vida de uma pessoa. E essa sugestão ela fica registrada lá no fundo da mente do alvo, uma estocada sutil nas suas inseguranças. A sua fonte é rapidamente esquecida, fecha aspas. Ou seja, o que seria basicamente isso que o Robert Greene disse? É você, por exemplo, pegar e falar assim, pô, ao invés de você chamar uma pessoa para sair, você planta uma insinuação com a dica do Robert Greene fazendo isso daqui, basicamente. Pô, que vontade que eu tava de tomar um sorvete hoje. Nossa, imagina aquele sorvete bem caramelizado, aquele açaí incrível. Montar umas 2 bolas de açaí, colocar um chocolate, uma Nutella, um ovo maltine. Nossa, seria bom, né? Eu queria tanto tomar isso. Você pega e fala isso pra uma pessoa, cara, você já tá plantando a insinuação na mente dela do sorvete. Você nem chamou ela pra sair. Mas só o fato de você ter desenhado, mais ou menos igual eu fiz aqui de forma meio improvisada, a ideia de tomar um sorvete, a outra pessoa já vai imaginar também tomando sorvete, principalmente se ela gosta. E nisso, a pessoa ela vai começar a comprar essa ideia de você. Aí depende do jeito que você constrói. Você já pode, por exemplo, a partir daí de construir essa ideia de tomar um sorvete, já chamar ela, ou você pode continuar construindo essa ideia. Você pode mandar foto de um açaí já pronto, você pode continuar alimentando essa ideia, até que em algum momento a própria pessoa vai estar basicamente esperando o seu convite. Ou ela mesma vai te convidar, achando que foi ela que teve essa ideia a princípio. Porque o que acontece? Numa insinuação, como você não está falando de forma direta, vamos tomar sorvete, e sim você está plantando a ideia, ela pode comprar essa ideia e esquecer que foi você que insinuou. Ela pode achar que a ideia é originalmente dela. Ou seja, isso também acontece muito na política. Por exemplo, tem algumas ideias, alguns conceitos políticos que você vai ver que a pessoa não entende muito bem, mas por algum motivo ela acredita que aquela ideia é dela. Ela acredita que realmente é aquilo que é a verdade, ponto e acabou. Ou seja, pode ter sido uma insinuação ou uma implantação de uma ideia que foi feita ali nas experiências ou nas coisas que ela ouve, consome, né, de conteúdo, que em dado momento ela pegou, atribuiu para si e até mesmo esqueceu quem ensinou isso para ela. Provavelmente foi algum político ali, bom ou mal intencionado, não importa, que soube não abordar de maneira direta a sua ideia. Porque, em geral, se você aborda uma ideia diferente da sua, você vai gerar atrito, você vai ter uma resistência. Só que os melhores políticos, as melhores pessoas que sabem flertar, as melhores pessoas que sabem fazer amizade, se elas querem influenciar outras pessoas, independente de qual seja o seu objetivo, a primeira coisa que ela vai saber manjar muito bem é plantar sementes de desejos, sementes de ideias, dessa maneira que eu fiz, que eu te mostrei basicamente. Abordando de uma forma indireta, de uma maneira pelas beiradas, de uma forma que a outra pessoa, ela mesma em algum momento ela vai começar a acreditar ou querer aquilo que a outra pessoa está falando. Então, isso é basicamente uma insinuação. Se você quer mudar a mente das pessoas e não gerar uma resistência inicial, você tem que saber fazer isso que eu te passei basicamente, que é insinuar. E se você ficou até aqui, você percebeu que é muito tranquilinho aplicar essas dicas. Concorda comigo? Até porque, ó, pensa assim, caramba, eu preciso ser um bom ouvinte. Eu preciso utilizar uma coisa simples, que é, pô, estar rodeado de pessoas que gostam de mim. Perfeito, já ajuda. Pô, eu preciso começar a parar de ser muito egoísta e ouvir mais as outras pessoas e se adaptar a elas, porque naturalmente elas vão começar a se adaptar ao meu jeito e nós dois vamos evoluir junto. Percebe que é impossível você não melhorar uma relação com qualquer pessoa com essas dicas?
Sinceramente, não tem como você continuar tendo relacionamentos ruins sendo uma pessoa que entende esses conceitos. São conceitos básicos, são conceitos que o Robert Greene explica e, pô, explode até a tua mente. Você deixa de ser uma pessoa mais chata, antissedutora, uma pessoa que é incapaz de fazer vínculos. É quase impossível se você entende esses conceitos. E se você quiser entender mais alguns conceitos interessantes do livro do Robert Greene, dá uma olhada no próximo vídeo que eu vou deixar aqui.